Bom dia, Paulo Grego. Yeah. Mais uma vez, voltamos a Estaca Zero. O assunto volta a ser a situação entre o Domus Nostra e a Associação de Futebol de Coimbra. O que podemos dizer dessa vez? Bem, bom dia Francisco, bom dia a todos os que nos possam vir a ouvir. O que podemos dizer desta vez foi aquilo, como também já tornámos público na nossa página da rede social, foi preferida a decisão sobre o processo que colocámos no TAD, e essa decisão não nos foi favorável, e infelizmente acho que para toda a gente, não só para o Domus Nostra, mas para toda a gente, a verdade esportiva mais uma vez não saiu a ganhar, e a sentença é uma grande decepção para quem esteve envolvida no processo. E não é uma grande decepção porque nos foi desfavorável. É uma grande decepção porque não foi avaliado ou não foi analisado, não foi investigado nada daquilo que foi tratado no processo. Foi pura e simplesmente uma tremenda perda de tempo e, mais grave do que isso, uma tremenda perda de dinheiro, porque o colégio arbitral pura e simplesmente se focou num dos artigos do regulamento de disciplina que fala na homologação tácita dos resultados e não quis saber de mais nada. Não quis saber quem é que tem a responsabilidade de a fazer, não quis saber porque é que isto aconteceu, e que no mesmo regulamento existem outros artigos que podiam prevalecer sobre a homologação tácita dos resultados, como qualquer indivíduo que pode analisar e ver, mas estes três árbitros do colégio arbitral, do Tribunal Arbitral do Desporto, não quiseram passar disso e disso dão nota no acórdão final, na decisão final, dizem que não faz sentido analisar mais nada depois de verificada esta condição. E, portanto, essa foi a decisão destes três ilustres árbitros do colégio arbitral do Tribunal Arbitral do Desporto. Esse resumo que fez agora está em quantas páginas, mais ou menos, do acórdão? É assim, o acórdão começa-me a habituar que eu felizmente não tenho experiência de tribunais nem na minha vida pessoal, nem na vida profissional, e agora com esta situação do Domus Nostra é o segundo acórdão que eu leio em 3 meses. E começo-me a habituar que os acórdãos, para bom português, têm muita palha e depois verdadeiramente tem pouca coisa escrita. É um acórdão com quase 30 páginas, em que dessas 30 páginas, 26 páginas ou 27 páginas são a transcrever as alegações do Domus Nostra e as alegações da Associação de Futebol de Coimbra, e depois em 2 parágrafos dizem isto, que depois de analisada e conhecedores do artigo da homologação tácita dos resultados, não faz sentido analisar mais do que quer que seja. Portanto, é uma desilusão tremenda, em primeira instância para nós, e depois de consultado também o nosso advogado, ele é da mesma opinião de que não foram, não quero utilizar palavras depois me banhar o PD, mas não foram no mínimo corretos olhar para a nossa argumentação, para aquilo que foi dito ao Tribunal Arbitral. E agora, qual é o próximo passo? Agora, havia, como em tudo, havia 2 caminhos. Havia o terminar por aqui e aceitarmos que se calhar não temos razão, se calhar já fomos longe demais, se calhar já gastámos dinheiro demais com o que o Domus Nostra podia despender com isto, e ficamos por aqui. Ou então o outro caminho, que era não nos conformarmos com esta decisão, e enquanto a lei portuguesa nos permitir correr atrás daquilo que nós acreditamos, é o que vamos fazer. E portanto agora temos 15 dias, desde o dia seguinte, o dia útil seguinte ao do conhecimento da decisão do Tribunal Arbitral, temos 15 dias de calendário para interpor um recurso que irá seguir para o Tribunal Central Administrativo do Sul, e é esse o próximo caminho. Já estamos junto com o nosso advogado a preparar esse recurso, essa contestação. Sabemos que agora os timings vão ser outros. Sabemos que pode ser um processo que pode demorar 1 ano ou mais, que não o vamos deixar esquecer. É um processo que, como eu já disse, não sei mais, agora é num tribunal a sério, agora é num tribunal civil, num tribunal que não foi feito À medida.
à medida para aquilo que dos interesses do desporto possam servir, vai ser julgado por um juiz e não por árbitros nomeados para mandatos de um colégio arbitral de 40 árbitros para o país todo, onde, sem querer estar a pôr em causa a honorabilidade de cada uma dessas pessoas, mas honestamente, Francisco, e como já tinha partilhado contigo e também naquilo que metemos na nossa rede social, já desconfiávamos que este pudesse ser o cenário. O presidente destes 3 árbitros, de colégio arbitral constituído por 3 árbitros, era, ou foi o presidente da Associação de Futebol da Guarda. Não terá sido uma coincidência, certamente. Colocar um homólogo a julgar um processo de um presidente como ele não me pareceu ser uma boa decisão do Tribunal Arbitral do Desporto. Depois sabemos também que, por exemplo, o presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação de Futebol de Coimbra, que por acaso cumulativamente também é o presidente da Assembleia Geral da Associação Académica de Coimbra, é um dos 40 árbitros do Tribunal Arbitral do Desporto. Não é um universo assim tão grande que as pessoas não se conheçam umas às outras. E nós estávamos a lutar com armas completamente desiguais. Era o nosso primeiro processo lutado, sem experiência, sem conhecer ninguém desta gente ou destas lides, e temos a clara noção, pelo aquilo que lá foi escrito, que pagámos muito essa fatura. Porque quando eu disse que apenas 2 parágrafos se referiam a isto, um dos parágrafos foi para dizer que quem tem poder de fiscalização, quem tem a obrigação de fiscalizar as competições da Associação de Futebol de Coimbra, mas os clubes também o podem fazer. Ora, claro que o podem fazer, mas é uma diferença muito grande entre dever e poder. Quem tem a obrigação é a Associação de Futebol de Coimbra e não o fez. Os clubes deviam não fazer e fizeram. O São João fez mais cedo e depois nós mais tarde, mas a Associação de Futebol de Coimbra, que tinha a obrigação de o fazer, não o fez. E com isto chegámos a este ponto em que não nos vimos minimamente defendidos, primeiro na competição pelo seu organizador e agora pelos órgãos que gerem, os órgãos judiciais, chamamos-lhe assim, que gerem primeiro o Conselho de Disciplina, depois o Conselho de Justiça da Associação de Futebol de Coimbra e agora o Tribunal Arbitral do Desporto. E daí que vamos avançar com muitas preocupações, porque financeiramente o Domus Nostra está metido em despesas que ascendem os 9.000 euros só para as custas do Tribunal Arbitral do Desporto, e por isso é que este não é um tribunal feito para clubes de base, não é? E os números dizem isso. É uma questão de ir ver as estatísticas do Tribunal Arbitral do Desporto e ver que o Benfica, o Sporting e o Porto ocupam a maioria dos processos colocados no Tribunal Arbitral do Desporto. Nós fomos meter no meio de tubarões e o resultado foi este, que é termos perdido, não convencidos, e termos agora uma dívida de 9.000 euros para pagar, que vamos cumprir e que vamos pagar sem a menor dúvida, mas que muita falta vai fazer para a gestão do dia-a-dia do nosso clube, mas com a ajuda dos pais, com a ajuda dos sócios, com a ajuda dos nossos patrocinadores e também das instituições públicas que estão sempre ao nosso lado. Não vamos deixar que nada continue a faltar aos nossos atletas. Uma última pergunta. Sente que está a fazer falta ou fez falta apoio dos congêneres das associações que também disputam os campeonatos distrital de Coimbra, tanto no futsal como no futebol de 11? Se houvesse maior apoio, tivesse realmente encontrado um ombro, vamos dizer assim, nesses clubes, será que não conseguia ter um melhor resultado? São 2 questões. Primeiro, há a questão de se eu acho que os outros clubes da Associação de Futebol de Coimbra, quer do futsal, quer do futebol 11, deviam ter feito mais alguma coisa. Eu acho que sim. Acho que deviam ter estado ao nosso lado nesta que é uma luta para todos. Não foi uma luta para o Domus Nostra. Uma luta para todos. Porque a mim, continuo sem conseguir encaixar como é que as competições não são justas e ninguém se preocupa com isso. Isso acho que devia ter sido uma luta para todos os clubes. É uma decisão, eu já tenho dificuldades em gerir o meu, quanto mais estar-me a meter na vida, na gestão dos outros clubes. São livres de não terem estado ao nosso lado.
uma coisa é certa, publicamente, nenhum clube da Associação de Futebol de Coimbra tomou o nosso lado, tomou partido por nós. Depois, se eu acho que teria mais força, no Tribunal Arbitral do Desporto, acho que não. Acho que podíamos ter tido mais força junto do Conselho de Justiça da Associação de Futebol de Coimbra, porque se a pressão, em vez de ter sido apenas do Domus Nostra, tivesse sido de 20 ou 30 clubes, eu acho que a decisão do outro lado também seria outra. Não foi. Nós estamos habituados a andar um bocado a remar contra a maré, e esta foi só mais um desses exemplos. Estou em crer que muitos clubes pensam da mesma maneira que nós, mas infelizmente com medo de represálias, com medo de efeitos secundários, não se quiseram juntar a nós a esta luta, o que também temos de respeitar, até porque estamos a sentir na pele, neste momento, o Domus Nostra está a sentir na pele neste momento, uma espécie de vingança. E o nome é forte, mas é isso que nós sentimos por parte dos órgãos da Associação de Futebol de Coimbra, naquilo que está a acontecer com a falta de árbitros consecutiva para os nossos jogos, com a aplicação de multas aos nossos adeptos de uma forma indiscriminada e surreal. E, portanto, já estamos a sentir na pele esta nossa ousadia de termos ido contra a inatacável Associação de Futebol de Coimbra. E, portanto, foi uma decisão nossa, ponderada, vivemos muito bem em democracia e, portanto, cá estamos para assumir as consequências sobre as nossas decisões. No Brasil costuma-se dizer que se calhar vocês mexerem com uma caixa de marimbondos, né? Eu não sei muito bem o que é que são marimbondos, mas acho que em Portugal é muito parecido. São aquelas vespazinhas que andam por aí. Era isso que eu desconfiava e, portanto, acho que foi isso. E agora estamos a levar essas picadelas dessas vespas, desses tais marimbondos, mas que também aqui na Gândara conseguimos arranjar um bom protetor para que essas picadas não nos afetem. Ok. Muito obrigado, Paulo.